Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Estamos retomando com a nossa aula número 4 sobre os operadores relacionais e lógicos do nosso módulo introdutório do NEPSE. Queria comentar que essa aula aqui é bem importante porque ela vai ser a base e vai ser o norte para as próximas aulas, que seriam de estruturas condicionais e mais para frente estruturas de repetição. Então, caso você tenha alguma dificuldade ou não entenda esse conceito, pergunte, por favor. Eu vou falar sobre os operadores relacionais primeiros e depois a gente vai falar sobre os operadores lógicos. Porque meio que os operadores lógicos é uma complementação do uso dos operadores relacionais. O que são esses operadores relacionais e lógicos e para que eles servem? Os operadores relacionais, eles servem para realizar comparações entre valores, gerando resultados booleanos que podem ser verdadeiro ou falso. Essa que é a definição de um resultado booleano. Um tipo de dado bool, ele só tem dois tipos de valores possíveis, true ou false. Já os operadores lógicos, eles servem para juntar e modificar expressões booleanas, usando a tabela verdade como base. Essa tabela verdade, mais para frente, lá no finalzinho, vai ter uma explicação teórica sobre o que é. Então, dependendo se essa aula ficar um pouquinho longa, eu vou dividir ela em duas partes, dois vídeos. Começando sobre os operadores relacionais, como que eu uso eles? Eles sempre comparam dois dados, dois ou mais dados. Não precisa necessariamente ser do mesmo tipo. A gente vai ter alguns exemplos aqui que demonstram que tem como você comparar, por exemplo, int com char. Esses operadores relacionais, acho que a maneira mais simples de você entender ele é com uma pergunta que tem como resposta true ou false, verdadeiro ou falso. Por exemplo, aqui. Esses aqui são a lista dos operadores relacionais que existem. Maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual, igualdade, também a gente pode chamar de equivalência, e diferente de. Eu sempre pego um valor x e eu comparo com o valor y, fazendo uma pergunta. Se x é maior que y. E dentro dessa pergunta eu tenho uma resposta verdadeira ou falsa. Mesma coisa que x é menor que y. Dentro dessa pergunta eu tenho uma resposta se é verdadeiro ou falso. Aqui um detalhezinho importante. Na maior parte das linguagens de programação, acredito que em todas, o 1 é usado para representar true e o 0 para representar false. Então, quando a gente for imprimir alguns resultados, o console ele vai imprimir dessa forma, 1 ou 0. O operador maior que é igual na matemática. A gente verifica se um valor A é maior que um valor B. Por exemplo, aqui, eu estou fazendo uma comparação entre o valor A, que é 10, e o valor B, que é 30. Aqui eu estou fazendo uma impressão desse resultado booleano. Ou seja, se o A for maior que B, se for verdadeiro vai imprimir 1, se for falso vai imprimir 0. Nesse exemplo de cima, imprime 0 porque 10 não é maior que 30. Aqui no exemplo de baixo, 50 é maior que 25. Nessa pergunta, a resposta seria true. Então, o nosso console vai imprimir 1, porque é o equivalente do true. O operador maior ou igual a é muito parecido ao anterior, só que ele coloca a comparação com a igualdade também. Então, ele verifica se um valor A é maior ou igual a um valor B. Mesmo exemplo aqui. 10 e 5. Se 10 é maior ou igual a 5, é verdadeiro, imprime 1. E no outro exemplo, se 2 é maior ou igual a 2. Como tem o caso da igualdade, a impressão é 1 de verdadeiro. Já no exemplo aqui abaixo, 0 é maior ou igual a 2, dá falso porque não atinge nenhuma das condições, nem é maior e nem é igual. O operador menor que segue a mesma lógica do maior que, só que ao contrário. Ele verifica se um valor A é menor que um valor B. Por exemplo aqui, se 3 é menor que 15. Como essa resposta aqui a essa pergunta, essa comparação, é verdadeira, vai imprimir 1 porque 3 é menor que 15. Agora o caso aqui, 100 é menor que 2, imprime 0 porque o 100 não é menor que 2.
A resposta dessa pergunta é falsa. O operador menor ou igual, mesmo esquema do maior ou igual, ele verifica se um valor A é menor ou igual a um valor B. Por exemplo, aqui no exemplo de cima, menos 30 é menor ou igual a 31? Sim. Então, vai imprimir 1. E aqui no segundo exemplo, se 3 é menor ou igual a 3, ou seja, também porque entra no caso da igualdade. Agora, no exemplo de baixo, eu coloquei com números negativos para ver que funciona também, já que é o tipo int. Menos 2 é menor ou igual a menos 40? O menos 2 não é menor que menos 40, então a impressão é zero, porque foi falso. Temos o operador também de igualdade, ou também a gente pode chamar de equivalente. A gente verifica se um valor A é igual ou equivalente a um valor B. Por exemplo, o caso aqui, 3 é igual a 3. É verdadeiro. Então vai imprimir 1. E aqui é o exemplo que eu falei, que não necessariamente você tem que comparar dados do mesmo tipo. Se você lembra da aula de tipos de dados, eu faço um pequeno comentário que as variáveis do tipo char a gente consegue trabalhar com a tabela ASCII, que tem um valor numérico associado a um caractere. O caractere da letra A maiúsculo é o caractere 65. Então, o nosso compilador ele faz uma coisa chamada conversão implícita. Então, ele transforma um tipo de dado em um outro tipo para o nosso código funcionar. Aqui a gente faz uma conversão implícita, transformando o char em um valor numérico, um valor int. Então, eu comparo o valor numérico da letra A maiúsculo, que é 65, com o valor 65. Então, é por isso que o resultado dessa comparação é verdadeiro. Porque os valores, eles conversam. Inclusive, tem até algumas práticas de programação competitiva que a gente consegue pegar o valor referente a cada caractere. Isso daí é muito, muito útil quando eu quero gerar, por exemplo, a tabela ASCII inteira ou as letras do alfabeto. E aqui no exemplo anterior, abaixo, eu estou comparando dois chars, para não ficar só no exemplo de ints. Se a letra A for igual à letra C, vai imprimir 0, porque essa comparação não é verdade. Inclusive, aqui, só fazendo um comentário, se B fosse A minúsculo, também seria falso, porque não é a mesma letra. Aqui é o comentário que eu falei sobre a tabela ASCII. O operador diferente de é quase a mesma coisa que o de igualdade, só que diferente. Está verificando se um valor A é diferente de um valor B. Por exemplo, eu tenho a letra A maiúsculo e a letra B maiúscula. A letra B com o X maiúsculo. Eu estou perguntando se A é diferente de X. Se a variável A é diferente da variável B. O valor que está armazenado lá é diferente. Vai imprimir 1 porque é verdade. No caso aqui abaixo, 30 é diferente de 30. Imprime 0 porque ambos são iguais. Se você reparou aqui, eu não coloquei nenhuma comparação com o float double, porque esses dados eles têm que ter um certo cuidado a mais quando você for comparar. Isso se deve à natureza da implementação desses tipos de dado. O que acontece? Nem todos os números decimais eles têm representação exata em binário. Como, por exemplo, o 0.3 e o 0.1 não têm uma representação exata em binário. Essa expressão aqui acima, na matemática, se você pegar a conta na calculadora, ou no papel, ou na sua cabeça mesmo, você percebe que o resultado do double x é igual a 1. 1 exato. Porém, quando eu imprimo aqui, usando a nossa função auxiliar setPrecision, que define a quantidade de casas decimais, e o fixed, que também serve para representar que eu quero imprimir com casas decimais, você percebe que o número não é 1. Ele é quase 1. Só que olha como o número começa a ficar meio esquisito aqui no final. Então, o que acontece? Às vezes, quando eu for comparar esse número que foi essa expressão com o valor 1 direto,
isso daqui vai retornar falso, porque ambos os números não são iguais. Então, como que eu faço para comparar quando eu vou usar float double? Eu uso um detalhezinho, isso aqui já é um foco mais para programação competitiva. Eu uso um número muito pequeno chamado epsilon, que é esse número de 10 elevado a menos 9, que basicamente é esse 0.00001. O que eu faço? Eu pego a diferença absoluta entre um valor A e um valor B. Se essa diferença absoluta for menor que esse valor epsilon, é porque esses dois valores são iguais. Aqui que acabou que o slide ficou... Infelizmente o slide aqui ficou errado, essa linha aqui. Mas seria essa daqui, ó. F absoluto de A menos B for menor que o EPS, que é o nosso epsilon. O que essa comparação está fazendo? Pega aquele valor de A, que ficou esquisito, subtrai de 1 e verifica se esse resultado aqui em módulo, ou seja, nunca vai ser negativo, essa conta aqui, se esse valor for menor que esse epsilon, é porque a diferença entre ambos é muito pequena. Então, ou seja, A e B são iguais. Mas eu vou alterar esse slide aqui depois, mas use em consideração essa daqui. Isso aqui, inclusive, até eu achei no GitHub. Eu vou colocar a fonte. Mas é uma função auxiliar que eu utilizo em programação competitiva. Essa função, ela basicamente recebe dois doubles e compara para ver se ambos são iguais, que é o nosso caso anterior, ou seja, se a diferença absoluta de A por B for menor que o epsilon, ambos são iguais, ou seja, vai retornar zero para indicar que são iguais. Tem os outros casos que, se o A for maior que B, retorna 1 para dizer que o A é maior que B, e caso não seja, ou seja, B seja maior que A ou A seja menor que B, retorna menos 1 para indicar isso. Isso aqui é um conceito de função que a gente vai ver mais para frente, e também a estrutura condicional, o if aqui, que a gente vai ver na próxima aula, mas só para indicar aqui como que você utiliza essa questão de comparação com float barra double. Falando sobre operadores lógicos agora, eles são usados para juntar e modificar condições e expressões booleanas. Eles geram condições barra avaliações mais elaboradas. Esses operadores, a gente só tem 3, que eles são firmemente alinhados com o conceito de tabela verdade, que geralmente é estudado em matemática discreta ou em alguma outra matéria que aborde álgebra booleana. Em C++ a gente tem esses 3 operadores, que é o operador e, operador ou e operador not. Não. Bom, basicamente, antes a gente estava comparando valores. Agora a gente vai pegar as expressões, ou seja, aquele verdadeiro e barra falso, e vai juntar. Com o operador e, o que a gente realiza aqui é uma coisa chamada conjunção de duas expressões booleanas. Ou seja, a gente só tem como resultado verdade, ou seja, true, se todas as condições atendidas forem verdade. Se você não lembra de tabela verdade, eu vou colocar depois na descrição do vídeo, quando começa a explicação sobre a tabela verdade que tem aqui nessa aula, que é um pouquinho mais para frente. Mas caso você queira, pesquise na internet, que é uma boa maneira de você revisar. Por exemplo, eu tenho 3 valores, A igual a 10, B igual a 20 e C igual a 5. E eu tenho 3 expressões booleanas. Eu faço uma comparação se A é maior que C, se B é maior que A e se C é diferente de 2. São 3 expressões booleanas. E as 3 elas estão juntas por operadores e. Ou seja, essa expressão inteira aqui entre os parênteses maiores só vai ser verdadeira se essas 3 expressões booleanas for verdadeira. Se pelo menos uma delas for falsa ou todas forem falsas, a expressão inteira, essa frase inteira, vamos dizer assim, é falsa.
Aqui um caso a gente vai avaliar. A é maior que C, 10 é maior que 5, é verdadeiro. B é maior que A, 20 é maior que 10, é verdadeiro. C é diferente de 2, 5 é diferente de 2, é verdadeiro também. Então, se eu tenho verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro, o resultado disso aqui, dessa expressão inteira, é verdadeira. O mesmo exemplo anterior, porém mudando uma das condições, e depois todas as condições. Os dois exemplos acima, eles continuam verdadeiro. Eu modifiquei só o último. C é diferente de 2, 2 é diferente de 2, isso é falso. Por causa somente essa expressão sendo falso, toda essa expressão aqui é falsa. De novo, porque no operador e, nessa operação de conjunção, ele obriga que todas as expressões booleanas, todas as condições sejam verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. Agora, exemplo aqui, modificando tudo para falso. 0 é maior que 2 é falso, menos 5 é maior que 0 é falso, e 2 é diferente de 2 é falso. Ou seja, falso, falso e falso, o resultado final é falso também. O operador ou barra or, dependendo do jeito que você preferir chamar, é um operador que faz disjunção, uma disjunção, se não estou enganado, inclusiva, das condições barra expressões booleanas. O que é isso? O operador ou ele pede que pelo menos uma das expressões seja true. Se uma delas for true, o resultado é true. Aqui eu tenho uma expressão seguinte. Se a letra inicial for diferente de x, ou a idade for maior que 20, a expressão vai ser verdadeira. O que acontece aqui? Letra inicial é diferente de x? É verdade, porque a é diferente de x. A idade é maior que 20? 19 não é maior que 20. Essa aqui é falsa. Porém, essa expressão inteira aqui seria verdade. O resultado dessa expressão inteira aqui seria verdadeiro, porque pelo menos uma das condições foi verdadeira. Só o nosso operador ou, ele só vai ser falso se todas as expressões, todas as condições forem falsas. Por exemplo aqui, idade tem que ser maior que 65 e o tempo de contribuição tem que ser maior que 20. E nunca vai imprimir isso daqui, pode aposentar. Isso aqui é uma estrutura de condição de novo. Só entra dentro da estrutura de condição se a condição aqui dentro for verdadeira. Como você pode ver, nunca vai imprimir pode aposentar. Porque nem a idade é maior que 65, ou seja, essa condição aqui foi falsa, porque 65 não é maior que 65, e nem o tempo de contribuição é maior que 20. Então, se nenhuma nem outra é verdade, não pode entrar. O nosso operador NOT ele é o mais simples de todos. A sua única função é inverter o resultado de uma expressão booleana. Se alguma coisa era verdadeiro, ela vira falso. Se algo era true, vira falso e vice-versa. Se era falso, vira true. Aqui, um exemplo um pouquinho complicado de entender. Aqui eu tenho 100 é menor que 50, ou seja, a minha temperatura máxima é menor que 50. O resultado vai dar falso aqui dentro dos parênteses, porque 100 não é menor que 50. Só que o nosso not ele vai inverter para verdadeiro. Então, essa linha aqui, no console, ia imprimir 1 de verdadeiro. Por quê? Aqui dentro, o resultado dessa avaliação deu falso. Porém, o not fez a sua função, que nada mais é do que inverter o resultado dessa expressão booleana. Ou seja, se era falso, virou verdadeiro. Aqui um código um pouquinho mais sofisticado, que vocês vão entender por que eu usei isso daqui. Aqui está falando o seguinte: se a temperatura for menor que 50 e a umidade do ar for maior que 20, só que eu estou negando
essa expressão de essas duas expressões booleanas juntas. Ou seja, vamos supor aqui que no nosso código, se a temperatura for menor que 50 e a umidade do ar for maior que 20, eu tenho um caso de imprimir uma mensagem de alerta, uma mensagem de temperatura normal. O nosso not, o que ele está falando é o seguinte: se o que tiver aqui dentro for falso, imprime um alerta. Como assim? Isso aqui vai ser mais adaptado com essa coisa que eu coloquei aqui embaixo, que é a lei de Morgan. Para ser preciso, a primeira lei, que vai estar um pouquinho mais no finalzinho. Quando eu nego duas expressões juntadas por e, é a mesma coisa de negar essa ou essa. Vocês vão ver que é uma maneira de reescrever isso daqui. Esse if aqui, ele poderia ser reescrito como não é temperatura menor que 50 ou não é a umidade do ar maior que 20. Ou seja, se a temperatura não for menor que 50 ou a umidade do ar não for maior que 20, imprime um alerta. Caso contrário, nosso else entra em temperatura normal. Isso aqui foi um exemplo que eu coloquei para mostrar que nem sempre você pode usar o not assim, tipo, no solto, porque, por exemplo, aqui eu tenho que pensar mais de 10 segundos para entender esse if. Então, se você escreveu desse jeito, talvez não seja a maneira mais adequada. Falando um pouquinho sobre esse conceito aqui, que é o Short Circuit Evaluation, é algo que o compilador da linguagem C/C++ faz, e de outras linguagens também, que caso o valor final da expressão booleana, expressão lógica, já tenha sido determinado, o nosso compilador nem avalia o resto. Como assim? Com o nosso operador e, a gente percebe que todas as expressões têm que ser verdadeiras. Se pelo menos uma delas é falso, o resultado final é falso. Não tem como fugir disso. Então, esse Short Circuit Evaluation, ele faz isso. Se eu estou usando um operador e eu encontrei no meio do caminho um false, eu não vou ver o resto, eu não vou perder meu tempo avaliando o resto. O compilador não perde o tempo dele. Um exemplo aqui, if A é igual a B e C é diferente de 10. Se você perceber, aqui nessa linha, nessa parte aqui, nesse trecho, já retorna falso, porque 5 não é igual a 3. Então, o compilador nunca chega a avaliar essa outra expressão aqui, de C diferente de 10. Com o operador OU, a ocasião acontece também, só que é diferente. O valor final é determinado quando encontra o primeiro true. Porque no operador ou se tem pelo menos uma expressão verdadeira, a expressão inteira é verdadeira. Aqui no nosso caso, se o módulo da divisão de 3 por 5 for diferente de 1, ou b é maior que 3. Aqui nesses parênteses, você percebe que já dá verdadeiro, porque o módulo, o resultado o resto da divisão de 3 por 5 é diferente de 1. Então, se isso daqui é verdadeiro, o nosso compilador nem chega a avaliar a segunda expressão, porque o valor final já foi determinado. A gente usa essa técnica em duas ocasiões. Quando você quer evitar ter que chamar alguma função que vai ter um processamento muito longo, em casos desnecessários, por exemplo, eu tenho um caso muito simples em que ele não precisa chamar uma função muito complexa, porque é um caso que é desnecessário, é um caso que não tem por que avaliar. Então eu uso esse Short Circuit Evaluation. É a maneira que eu escrevo a minha expressão booleana, dentro do if ou ou fora do if mesmo. E evitar alguns erros de compilação.
e de execução, como ponteiro nulo, indexação de array fora do limite e segmentation fault. Aqui, um exemplo para evitar o processamento desnecessário. Vamos supor o seguinte código. Isso aqui é um código que está verificando se um vetor é vazio primeiro e depois faz uma coisa chamada busca binária. A busca binária tem um tempo de complexidade chamado log de n, o log de n. É um assunto um pouquinho mais para frente, mas basicamente a busca binária faz o quê? Ela pega um vetor ordenado e vai quebrando ele na metade para achar um valor x. De uma maneira específica, não vou explicar exatamente como ela funciona, mas não faz sentido eu buscar um valor x no meu vetor, que é uma lista basicamente de valores, se ele estiver vazio. Então, o que eu faço? Eu escrevo o meu código de uma maneira que eu verifico se ele está vazio primeiro, ou seja, é quando eu chamo v.empty, se ele estiver vazio, ele retorna verdadeiro. Se não tiver vazio, ele retorna falso. Por exemplo, se eu chamar aqui v.empty e ele estiver vazio, vai retornar verdadeiro. O not vai inverter e vai transformar essa expressão aqui em falso. Como eu estou com o meu operador e, o nosso short circuit evaluation, ele nem vai avaliar essa outra expressão aqui, essa chamada dessa função binária, de busca binária. Então, se o meu vetor estiver vazio, ele não perde o tempo chamando uma função que vai ter um tempo a mais. Apesar da busca binária ser bem rápida até, mas vai ser seria um gasto desnecessário de processamento. Agora um exemplo que evita erros de compilação. Os nossos vetores, eles sempre têm uma lista de elementos, mas que basicamente ele tem um valor fixo de elementos. Não tem como eu acessar um elemento que não está nessa lista, que a gente usa a indexação de elementos de um vetor usando um negocinho chamado posição. Eu não consigo acessar uma posição que não pertence ao vetor. É basicamente isso que vocês têm que entender por enquanto. Quando eu tento acessar essa posição que não existe, pode gerar algum erro no nosso código. Até crashar o código, evidentemente. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente geralmente sempre usa um valor i que serve para controlar essa posição. E a gente sempre tem também um valor n que pega o valor máximo de posições que o nosso vetor tem. Então, esse código aqui, fazendo esse i é menor que n, eu garanto que sempre eu estou acessando uma posição válida. Porque se a minha posição i, que é o controle da posição que eu estou querendo acessar, for maior ou igual a n, ou seja, n sendo o número de posições, inclusive o vetor tem um detalhezinho que a gente vai ver, que ele tem n menos 1 posições, porque a gente nunca coloca no valor exato. Por exemplo, se o vetor tem 5 elementos e eu não acesso a posição 5, é um detalhezinho que a gente vai ver mais pra frente. Mas caso essa expressão aqui seja falso, eu não avalio a próxima expressão. Então eu não tento acessar, por exemplo, um vetor de 10 posições. Eu não tento acessar a posição número 30. Porque o Short Circuit Evaluation viu que isso aqui é falso, viu que 30 é menor que 10, ou seja, isso aqui retornou falso, e ele não avalia essa outra expressão aqui. Então evita um erro de compilação no meu código. Isso daqui é um conceito que a gente usa. Tem gente que fala que não é muito recomendado, tem gente que fala que não tem problema, tem gente que tem que analisar a situação para ver se não é exagero. Mas é um detalhe que às vezes pode evitar um erro no seu código que você não está entendendo por quê, ou pode evitar até um tempo de processamento mais rápido. Bom, essa parte da aula aqui, estou dando uma olhadinha, deu 29 minutos, 30 minutos basicamente. Seriam de conteúdos extras. Eu nem ia gravar essa parte, porque eu achei que ia ser muito conteúdo de faculdade. Mas vai ser uma revisão sobre a tabela verdade e um pouquinho sobre as leis de Morgan,
que ficou um pouquinho confuso no exemplo anterior, mas é só para explicar. Então, se você não quiser ver essa parte aqui, fica à vontade. Ou se você quiser ver para revisar a tabela verdade e um pouquinho sobre essas leis de Morgan, também fica à vontade.